Olá, sexto ano, bom dia, sejam bem-vindos a esta videoaula. Nós iremos, como sempre, pedir a Deus que nos abençoe e também agradecer por este dia, por esta semana. Hoje já chegamos na sexta-feira e isso é motivo de agradecer. Entre as vitórias e as derrotas, mas devemos sempre agradecer. Então, peço que você vá conversando com Deus, vá agradecendo pelos seus motivos. Eu tenho os meus, você tem os seus. Cada um pode agradecer a Deus pelo que viveu, pelo que ainda espera viver. E também pedir sobre nós que Ele continue a nos abençoar, proteger todo o universo e que a cura da vacina esteja bem, aliás, que a vacina possa ser disponibilizada, possa ser confirmada e que assim seja melhor para todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sinto que nós estamos muito abençoados neste dia, muito protegidos. Bem, hoje nós vamos trabalhar com as páginas 110 e 112, ainda desse capítulo 1, a sessão começando em outros olhares. Vamos fazer a consideração geral sobre o capítulo, vamos finalizar. E a atividade é a da 113, tá? Capítulo com o tema Panorama Religioso no Brasil. Eu vou apresentar nesse formato um pouco diferente, pessoal, tá? Que esse é o formato digital mesmo do livro, consegui há pouco tempo e tem as suas vantagens e as desvantagens, né? Quando for preciso, vou dar o zoom aqui para vocês, a gente vai lendo, talvez fique a imagem melhor. O capítulo 1, geral, tem esse tema, panorama religioso no Brasil, e a gente comentou um pouquinho sobre essa questão, né, da visão de como é a religião no Brasil, as religiões, a chegada de uma religião, a transformação. A gente viu no início da colonização como se deu o cristianismo aqui, com a chegada dos portugueses, a questão dos índios, como foram catequizados também, ainda sobre os índios, as crenças africanas, as religiões africanas, como se deu também. Deixa eu ver um pouco. A Constituição, o que ela defende, né, como direito a todos, como justiça sobre as religiões, o que o país deve assegurar. Vimos aqui essa imagem bastante conhecida de Cândido Portinari, a primeira missa no Brasil. Retrata aí uma simulação de como foi a primeira missa com os índios, com os portugueses. E chegamos hoje, aqui também já falamos sobre a Migraflix. Chegamos hoje no nosso assunto, que é a página 110 até a 112. Vamos aproximar aqui para fazer a leitura. A seção é outros olhares, tá? Você pode, se tiver ruim, eu não sei como vai ficar no celular de vocês. No computador fica mais amplo, fica estendido, talvez dê melhor para ler. Mas se no celular tiver ruim, você pode pegar o seu livro acompanhando na 110, tá bom? Desculpa. A adolescência e a juventude costumam ser o período em que os questionamentos em relação às instituições, incluindo as religiosas, se tornam mais latentes. Vocês já passaram por essa fase, se questionar sobre religião.
mas também são as fases em que o ser humano está mais sensível ao desenvolvimento da espiritualidade e ao envolvimento com a religiosidade. Na atualidade, essa experiência espiritual passa também pelas tecnologias da comunicação, especialmente da internet. Mas será que, mesmo com esse avanço tecnológico, a diversidade religiosa encontra desafios? Hoje, qual é a vantagem da internet na religião? Você pode pesquisar sobre o que você quiser, inclusive as religiões, e descobrir as suas origens, se você concorda, se você não concorda com aquela religião, qual o objetivo dela, o que ela propaga, como ela pode mudar o mundo, melhorar o mundo, se você realmente se encaixa nela. Então, a internet tem essa vantagem, né? A CIX tem essa vantagem e só não pesquisa, só não encontra se não pesquisar. Na internet é assim. Vamos ler os textos a seguir e ver como se dá a vivência da religiosidade entre jovens diante desse território global, sem muros nem fronteiras, que é a internet. Vamos lá. Uma pesquisa inédita do Instituto Alemão Bertelsmann Stufen, realizada em 21 países, revela... Deixa eu aumentar um pouco. Revela que esse renascimento da religião está mais presente no Brasil que na maioria dos países. O estudo mostra que o jovem brasileiro é o terceiro mais religioso do mundo, atrás apenas de nigerianos e dos guatemaltecos. Segundo a pesquisa, 95% dos brasileiros entre 18 e 29 anos se dizem religiosos e 65% afirmam que são profundamente religiosos. 90% afirmam acreditar em Deus. Milhões de jovens recorrem à internet para resolver seus problemas espirituais. Na rede de computadores, a diversidade de crenças se propaga como um vírus. Na minha geração, só sabia o que era budismo quem viajava para o exterior, diz a antropóloga Regina Novaes, da Universidade de São Paulo e ex-presidente do Conselho Nacional de Juventude. Hoje, com a internet, o jovem conversa com todo mundo e conhece novas religiões. Isso é verdade. Sobre o Brasil, sempre eu soube e percebi que o Brasil era muito religioso em relação a não só a juventude, mas no geral. E em comparação aos países, sempre eu me baseio muito pelos filmes. Os filmes eles trazem um pouco de verdade, não 100%, mas traz uma verdade. Dá para entender um pouco da cultura de outros países. E você percebe que eles não têm o hábito de acreditar em Deus, muitos não têm o hábito de acreditar em Deus, não praticam religião. São pagãos, são ateus, não se envolvem muito na religião, né, nos países. Europa, Estados Unidos também. Mas eu não vou generalizar, tá? Falei Estados Unidos, apesar de lá também ter a parte que é bastante religiosa, mas existe que também não é. A seguir, vamos ler um trecho da mensagem do Papa Bento XVI no texto Redes Sociais, Portais da Verdade e Fé, sobre a constituição das mídias sociais digitais para a religiosidade. O Papa afirma assim, ó. Estes espaços, as redes sociais, quando bem e equilibradamente valorizados, contribuem para favorecer formas de diálogo e debate que, se realizadas com respeito e cuidado pela privacidade, com responsabilidade e empenho pela verdade, podem reforçar os laços de unidade entre as pessoas e promover eficazmente a harmonia da família humana. O ambiente digital não é um mundo paralelo ou puramente virtual, mas faz parte da realidade cotidiana de muitas pessoas, especialmente dos mais jovens. Desculpa. A autenticidade dos fiéis nas redes sociais consiste não apenas na expressão de fé explícita, mas também no testemunho. Isto
é no modo como se comunicam. Escolhas, preferências, juízos que sejam profundamente coerentes com o Evangelho. Na realidade, muitas pessoas estão a descobrir, graças precisamente a um contato inicial feito online. A importância do encontro direto, de experiências de comunidade ou mesmo de peregrinação, que são elementos sempre importantes no caminho da fé. Esta é a mensagem do Papa, né? E você vai aqui fazer a atividade na 111, tá? Pode fazer a atividade. Vamos a 112. Estamos na seção além da imagem. A gente vai trabalhar com essa imagem aqui, tá? Ó, a base é a imagem. Vamos lá. Como vimos, no Brasil, houve a fusão de tradições portuguesas, indígenas e africanas, o que contribui para transformar os rituais e algumas crenças da religião cristã católica numa experiência espiritual caracterizada pelo afeto e pela emoção. Desde a chegada do colonizador europeu e das pessoas trazidas da África, a religiosidade popular brasileira se apresenta como uma simbologia marcada pela arte colorida e pela música carregada de sentimentos, que aparece em diferentes manifestações religiosas. O Brasil, ele é um país hoje multicultural, multirreligioso, por conta da colonização, obviamente, né? E também por conta da chegada posterior. Quando se fala em berço brasileiro, temos que lembrar de Portugal e da África, né? No caso, os portugueses que vieram para catequizar, para fazer muita coisa ruim também, não tem como negar. Eu tenho muitas vezes uma raiva muito grande de Portugal, né? Por este roubo, por esta matança, por etnocídio, genocídio, como vocês veem em história. E também tenho minhas mágoas, sim, contra Portugal. Não esse Portugal de hoje, né? Porque as pessoas de hoje não vão ter culpa. O país em si, não, Portugal, não tem culpa. Mas os primeiros, os colonizadores, sim. Dessas pessoas eu tenho muita raiva. E também devemos isso aos africanos, né? Toda essa cultura brasileira, toda essa misticidade vem dessa colonização, vem de muito tempo atrás. Isso é o que transforma o mapa brasileiro. Observe a imagem a seguir. Na cidade de Cachoeira, na Bahia, a Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte, composta de mulheres negras acima de 50 anos, até hoje mantém a tradição de realizar uma missa na capela e seguir a procissão levando a imagem da santa pelas principais ruas da cidade. O catolicismo tem muito disso, das tradições, de preservar o que inicialmente era bem aceito, era bastante praticado. Hoje existem outras formas, né? Algumas comunidades surgem e complementam a religião católica, própria renovação carismática. Então isso vai mudando mais, vai meio que havendo um novo sincretismo, né? Mais sutil, mas existe. Mesmo assim, ainda as culturas antigas estão preservadas. É o caso dessa missa aqui, né? Não é bem uma missa, porque aqui, ó, quando se fala do catolicismo em Salvador, em si, na Bahia, né? Total, Bahia, Salvador, você vai perceber que aqui existe uma diferença muito grande da religião católica referente a outros lugares, porque aqui o sincretismo foi muito grande no tempo da escravidão. Então, houve uma mistura entre a Igreja Católica, a religião católica e as religiões dos negros, né, dos escravos. Então, aqui não é 100%, não vou afirmar que 100% é católico. Por exemplo, você não vê aqui na missa, né, nem a presença do padre. As mulheres elas estão tomando conta da cerimônia toda, um ritual diferente que não se vê em outras igrejas, por exemplo.
aqui outra atividade, deixa eu ver. Essa é a 113. Pronto, aqui é a última página, que é a seção Ter do Conhecimento, onde sempre tem essa atividade que exige mais de você, né, de uma reflexão maior. É a última do capítulo, então vamos lá, Ter do Conhecimento. Ao estudarmos nesse capítulo o panorama religioso no Brasil, podemos compreender um pouco mais como se deu a diversidade religiosa do país. A atividade. Com base na... Deixa eu aumentar aqui. Com base na constatação, resgate em seu processo de aprendizagem os conceitos trabalhados no capítulo e relacione-os com os textos a seguir. Utilize as linhas abaixo para registrar seus comentários. Desculpa. Nos últimos 20 anos, novos movimentos religiosos floresceram. Nunca houve tanta diversidade de correntes religiosas como agora. Em países que receberam múltiplas influências culturais, como o Brasil, sincretismo e crenças originais enriqueceram a experiência da humanidade. É um texto de H. Blume. E você vai associar aqui essas palavras ao que você aprendeu, termos que você foi aprendendo, você volta aí as páginas, tá? Você vai pegando termos. Aqui já falou, sincretismo, crenças originais, tudo mais. Vai contando também como esses termos, com essas palavras-chave do capítulo. Você vai identificar onde é que aparece tudo isso aqui, tá? E na 113. Houver dúvida, você me fala no privado, no grupo, para eu te orientar melhor. Para a gente finalizar a consideração final do capítulo, a gente finalizou mesmo o capítulo 1, com o tema Panorama Religioso no Brasil. Vamos ver quais são os objetivos, quais eram os objetivos, se nós conseguimos atingi-los, tá? Aprofundar o conhecimento sobre a presença das religiões indígenas, cristãs e de matriz africana, destacando seu papel como elemento central da trajetória de formação do Brasil. Creio que a gente atingiu esse objetivo, né? Nós vimos isso bem direitinho desde o começo da colonização, a chegada dos escravos. Creio que você teve essa visão, até porque você já tinha, né? Foi só um reforço, na verdade. Conhecer a introdução do cristianismo na vida e na cultura das populações nativas do Brasil e apresentar o sincretismo que se fez presente desde o início. O sincretismo, pessoal, como vocês já perceberam, é quando uma religião ela meio que se mistura com outra, formando uma religião mesclada, metade de uma, metade de outra. Não vou dizer que seja aqui uma nova religião. Até pode ser, algumas pessoas usam esse termo, mas eu vejo como assim a tentativa de preservar uma religião tendo que utilizar outra para isso. Às vezes é por querer, às vezes é por não querer mesmo. Tipo, como foi o caso dos africanos. Eles não queriam de jeito nenhum perder sua religião. Mas os portugueses estavam ali todo o tempo em cima, né? Escravizando, matando, maltratando. E o único jeito foi fazer sincretismo, tentando aderir à religião católica, que era a religião dos portugueses, para que não sofresse mais ainda. Então foi uma estratégia que só tinha essa opção, não tinha outra opção. Seria a morte, seria mais maus tratos. Então foi uma esperteza deles, né? Ou haver esse sincretismo, essa união. No caso deles foi um fingimento de catolicismo, mas foi também uma maneira, uma esperteza. Relacionar a imigração e diversidade de tradições religiosas no Brasil. Creio que também a gente já percebeu isso, que a diversidade vem com os povos que trazem, né? Existem muitas religiões porque foram muitos povos, a migração foi muito grande aqui no Brasil. E o último ponto é relacionar o sincretismo e o desenvolvimento da religiosidade popular no Brasil. Quanto mais união, quanto mais junção
das religiões, maior é o desenvolvimento religioso popular. Faz sentido, né? É meio coisa que meio retórica, redundante. Se tem muito secretismo, o desenvolvimento religioso vai ser maior. Então é isso, meninos. Chegamos ao fim desse capítulo. Um capítulo muito bom, deu para entender muita coisa, reforçar muita coisa. Espero que vocês estejam todos bem. Um grande abraço e até a próxima aula.